Chamar a nossa colunista que também está aí a postos há tanto tempo, maravilhosa, Letícia Casado, que vem com a gente. Olá, Lê, bom dia, seja bem-vinda. Oi, Fabiola, Josias, Ranilson, bom dia a todo Olá, mundo. olá. Hoje a Letícia vai contar pra gente sobre o efeito Dino. Efeito Dino, eu adorei o título. Efeito Dino paira sobre Messias e cresce clima contra ele no Senado. Vai que é tua, Letícia, que efeito Dino é esse que paira sobre Messias? Fabiola, tem uma reclamação constante ali nos corredores do Congresso quando a gente vai conversar sobre a indicação do Messias para a vaga no Supremo. Sempre quando chega esse assunto, eles viram, em algum momento, os parlamentares falam: mas o Flávio Dino está lá no Congresso, está lá no Supremo, dando um monte de canetada e dificultando a nossa vida. Em relação ao quê? Emendas parlamentares. Esse pano de fundo, está correndo em paralelo à história do Messias e prejudicando o debate sobre a nomeação dele para o Supremo. Por quê? O Flávio Dino foi indicado pelo presidente Lula e quando ele sentou ali na cadeira no Supremo, ele virou relator das ações que chegam no tribunal sobre emendas parlamentares. Então, ele deu uma série de decisões exigindo mais rastreabilidade e transparência dos recursos públicos, ou seja, como que os parlamentares estão usando o dinheiro público. Vocês têm que explicar melhor aqui, justificar melhor para quê? Poder receber o dinheiro das emendas. Isso tanto para senador quanto para deputados, essas exigências para o Congresso em geral. E aí o que acontece? A Polícia Federal tem feito uma série de investigações e tem achado questões problemáticas, vamos assim dizer, envolvendo parlamentares. E todas essas ações vão para onde? Para o Supremo, para a caneta do Flávio Dino. E ele tem autorizado essas investigações. Então a polícia vai lá, faz busca e apreensão, a gente está vendo esse monte de confusão acontecendo ao longo do ano. Isso gera o quê? Insatisfação no Congresso. Então, em algum momento, nas conversas e com políticos importantes de diferentes partidos, isso não é só sobre um partido, um grupo político ou outro, é generalizado, vem o fator Flávio Dino no meio da história do Messias. Então, sim, existe uma questão muito forte, muito importante, que foi esse desprestígio do Senado em relação ao Rodrigo Pacheco, mas para além disso, tem esse pano de fundo que é o quê? Dinheiro, jogo político, inquérito no Supremo, investigação, Polícia Federal, enfim, essa insatisfação generalizada dos congressistas com Flávio Dino, irritados com o presidente Lula, porque ele fez a indicação do Dino, e aí eles falam, bom, agora chegou a vez do Messias, o Lula já tinha indicado o advogado pessoal dele, que é o Cristiano Zanin, foi a primeira indicação desse terceiro mandato do Lula, e agora ele está querendo trazer uma outra pessoa que, aos olhos dos congressistas, seria mais desse grupo, mais estilo, pode ser estilo Flávio Dino, ou não, mas que tem que ser uma resposta para o Lula em algum momento, essa leitura ali no Congresso, Fabiola. Ô Letícia, você que está também acompanhando tão de perto, a gente tem ouvido aí, principalmente da oposição, de que Messias não vai passar, né? Claro que os governistas dizem que não, a gente está batalhando pelos votos. Qual é aí, né, a contagem que vocês estão fazendo? Tá mais para passar ou não? Olha, nesse momento, a situação dele está bem ruim e, ao que tudo indica, ele não chega aos 41 votos que ele precisa para ser aprovado. Porque o presidente indica, o Senado faz a sabatina e aí depois da sabatina, que é na CCJ, vai para o plenário para os 81 senadores votarem. Precisa de votar a maioria simples, que é 41, mas o Messias, por enquanto, nesse momento, não tem esses votos. Ontem, um senador importante do Centrão falou: olha, Letícia, eu calcularia que ele tem hoje uns 30 votos ali. A gente estava esperando uma articulação do governo federal mais forte para que o Palácio do Planalto entrasse de uma maneira mais efetiva nessa negociação para ver se consegue ali levantar o placar, né, uma estimativa de placar, mas não tá bom o cenário. Inclusive, eu já ouvi que o PSD, que é uma bancada muito grande, assim como o MDB, que esses partidos entregariam pelo menos metade dos votos contrários ao Messias, ou seja, metade da bancada do PSD e metade do MDB
pelo menos eles todos estariam contra. Aí você tem que somar com o pessoal da oposição, ali do PL, que é o partido do Jair Bolsonaro e que adoraria ver uma indicação do presidente da República sendo derrotada no plenário. Até porque, lembrando que o Messias foi um homem de confiança da então presidente Dilma Rousseff. Então, esse fator Messias muito ligado ao PT também irrita boa parte dos congressistas, em especial que é a oposição aos bolsonaristas no Senado. Então tá bem ruim o placar para ele hoje, Fabiola. Eu vou sair um pouquinho da história do Messias, depois eu volto com o Josias e com o Ronilson, mas queria muito aproveitar a Letícia aqui para uma reportagem muito importante que ela assina aqui junto com a Carla Araújo, falando sobre... Porque todo mundo fez essa comparação, né? Lula e Bolsonaro presos, né? O que um tem a ver com o outro. E você e a Carla assinam essa reportagem que manter Bolsonaro na Polícia Federal é jurisprudência Lula para minimizar o desgaste. Eu lembro até de uma conversa que a gente teve aqui no nosso All News recentemente, o Josias, estava também o professor Schneider aqui, que falou disso. Ele falou assim, na minha opinião, eu acho que Bolsonaro não deveria ir para a Papuda, deveria ir para a Polícia Federal justamente por conta do que aconteceu com Lula. E foi isso mesmo, né, ô Letícia? Foi justamente por causa do Lula que o Bolsonaro foi para a PF. O ministro Moraes, ele até cita ali na decisão dele, fala, olha, já teve esse processo e tal que permite esse tipo de detenção. Então, sim, foi por isso, porque é uma prisão especial. O presidente da República tem direito a uma prisão especial, uma condição especial de prisão, né? Um ex-presidente da República. Mas quando o Supremo fala, olha, vamos deixar o Jair, assim como o Lula, numa sala na PF, isso o que equaliza e também evita um desgaste para o Supremo, porque qualquer condição diferente dessa ia virar uma história de narrativa política. Então, os bolsonaristas iam olhar e falar, poxa, mas o Lula, olha o tratamento que o Lula teve lá atrás. Quando ele foi preso, teve um tratamento melhor do que o que o Jair Bolsonaro está recebendo no momento. Então, até para evitar esse estresse, e como não é comum também ter ex-presidentes da República preso, né? Apesar de que a gente tem um outro que está em detenção domiciliar no momento, mas como tem que ser uma prisão fora da casa, então como que a gente resolve esse cenário? Deixa ali na PF, porque aí equaliza as duas situações e evita que essa situação cresça politicamente, Fabiola. Muito bom. Letícia, obrigada pela sua participação. Muito bom ter você aqui com a gente. Até a próxima. Tchau, pessoal. Boa tarde. Bom dia e boa tarde. Esse ponto, né, o Ronilson, interessante, né, que a Letícia traz, a jurisprudência em relação ao Lula. Você acha que para a sociedade como um todo é importante ou não? Não dá para comparar uma coisa com a outra? Eu acho que as comparações são feitas o tempo todo, né? E a gente vê que realmente não dá para você ser pura e simplesmente técnico no juridiquês como a política atravessa inevitavelmente. Eu acho que essas comparações são feitas desde o primeiro momento. Acho a decisão correta, é algo que já está envolvido de tanta tensão que, se é possível evitar um determinado desgaste político, acho que faz algum sentido. Muito embora as condições as condições que envolvem as reações também, elas são significativamente muito diferentes, né? Haja o que houver, a gente não vai ter uma imagem do Lula num trio elétrico gritando Sérgio Moro como um canalha. Não tem uma imagem do Lula dizendo que qualquer decisão que vier desse tal juiz, esse presidente, não obedecerá. Não tem uma sucessão de ataques muito pejorativos e até muito violentos, né, verbalmente, com relação ao judiciário. Então, acho que não há tentativas de fuga ou planos de fuga. Então, acho que as condições são significativamente diferentes em termos de resposta e de reação. Agora,
é inevitável que as comparações sejam feitas, né? Em termos de condição, em termos de reação, em termos de imagem, em termos de tratamento, em termos de decisões. Acho que tudo isso faz parte do jogo. E eu acho que isso faz com que cada decisão do Alexandre de Moraes, cada decisão que vem do Supremo, ela precisa ser triplamente bem pensada, porque, de fato, tem esse referencial, né, da prisão do Lula. Ela vai ser sempre um referencial para onde, se o STF não olhar, a população olha, a imprensa olha, as pessoas olham, esse referencial vai estar sempre ali. Então, acho que ela realmente paira como uma sombra em termos de decisões e de impactos políticos que podem ter. Então, nesse sentido, eu acho que é razoável. Eu acho que não tem como negar que isso é uma referência importante para qualquer decisão que seja tomada. É. Ó, para quem está conosco na TV O Intervalo, a gente segue aqui pelo YouTube. Josias, você acha que nem ele justificou isso, inclusive, né? O tratamento igual dos dois presidentes, mas os crimes são muito diferentes, né? São diferentes, mas você tem a situação análoga, né? Ex-presidente da República sendo preso. E houve uma decisão do Supremo. Quando o Lula foi preso, e ele foi preso em abril de 2018, ele foi, até por uma determinação do então juiz Sérgio Moro, ele foi encaminhado para uma sala preparada para ele na sede da Polícia Federal em Curitiba e permaneceu lá por algum tempo. Depois, o juiz de execuções penais, curiosamente atendendo a um pedido da Polícia Federal, a Polícia Federal falou: olha, nós não temos aqui estrutura para manter o Lula preso, então não dá para permanecer aqui. Aí oficiou o juiz que cuidava da vara de execuções penais lá no Paraná. E aí o juiz determinou, então tá bom, vamos transferir para um presídio comum. Aí a Justiça do Paraná se entendeu com a Justiça de São Paulo, que o Lula era de São Paulo, e houve uma decisão formal de transferir o Lula para Tremembé, para o presídio de Tremembé. E a defesa do Lula, hoje o ministro Cristiano Zanin era quem fazia a defesa do Lula, recorreu ao Supremo, olha, não dá, vai botar um ex-presidente da República na cadeia de Tremembé. E houve uma decisão do plenário, foi a voto no plenário do Supremo, e foi aprovado por 10 votos a 1. O único que votou contra, na ocasião, foi o então ministro Marco Aurélio Mello, que hoje não está mais lá. Ele era sempre um voto divergente, mas votaram lá o Alexandre de Moraes, o Barroso, que agora recentemente se aposentou, o Luiz Fux, a Rosa Weber, que agora também está aposentada, a Carmen Lúcia, o Lewandowski, que agora é ministro da Justiça do Lula, Gilmar Mendes, Celso de Mello, outro aposentado, todo mundo votou para manter o Lula na sede da Polícia Federal, porque houve o entendimento de que uma autoridade como um ex-presidente, embora não estivesse mais no cargo, pela lei deveria ser mantido no que os advogados, os legisladores chamaram de sala de Estado-Maior. Está preso? Sim, mas vai ficar não numa cela, mas numa sala, com acomodações que incluem um frigobar, uma cama decente, uma mesinha ali, uma escrivaninha e tal. E o Lula ficou na Polícia Federal, ficou lá durante 580 dias. E o Alexandre de Moraes, agora, quando foi decidir sobre o encerramento, quando passou ali a régua no julgamento desse núcleo principal do golpe, ele decidiu que o Bolsonaro, que já estava preso desde sábado, ia ficar na Polícia Federal. E ele cita especificamente essa decisão tomada pelo Supremo em relação ao Lula. Então, de fato, há uma jurisprudência. Ele até citou errado lá, errou no número do processo, mas, enfim, ele se referiu à decisão tomada em relação ao Lula. Se há uma decisão do Supremo, nada mais razoável que o ministro do Supremo, que votou a favor da permanência do Lula na sala da Polícia Federal, que faça o mesmo agora em relação ao Bolsonaro. Os crimes são distintos, mas o resultado é o mesmo, é o encarceramento de um ex-presidente da República.